Olá, eu sou a psicóloga Rosa Maia e você está no Psicologia Rosa. Hoje estamos quase na metade de setembro, praticamente no meio de setembro. E setembro é chamado Setembro Amarelo, um mês de prevenção de suicídio. O que é o suicídio? É uma decisão da pessoa colocar fim na sua vida. E por quê? Por que a pessoa faz isso? Porque ela passa a ver sua vida totalmente sem sentido, não vê mais sentido na sua vida. Mas isso acontece do dia para a noite? Não. Isso acontece muitas vezes por conta de doenças mentais que vêm se acarretando, se acumulando durante a vida. E nós temos aí algumas, né? Nós temos a depressão, transtorno bipolar, transtornos relacionados a álcool e outras substâncias. Nós temos transtorno de personalidade, esquizofrenia, aumento do risco de associação de doenças mentais em pacientes bipolar que também são dependentes de álcool ou outra substância química, né? Perdas recentes, perdeu algum parente, perdeu um emprego, perdeu alguma coisa que era muito significativa para ele. Nós temos assim a pessoa que tem pouca resiliência, pouca capacidade de resistir aos impactos da vida, ela não é tão forte, ela é mais frágil. Nós temos também aquela personalidade impulsiva, que ela vai com tudo, com toda a emoção, com impulso total, agressiva, um humor instável muitas vezes. Isso pode ter ligação com essas doenças mentais? Pode. Ela não tem um equilíbrio, ela pode ter sofrido abuso na infância, isso ter guardado para ela. Abuso, que tipo de abuso? Abuso até sexual. Ela pode ter sofrido violências de vários tipos na infância. E como é que ela vai lidar com essa desesperança? Isso tudo causa doença mental. Um comportamento que vai levar, muitas vezes, a desenvolver doenças mentais. Desse tipo que a gente falou aqui. Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, enfim. O número de pessoas, o sexo masculino, é muito maior e é entre os 15 e os 30 anos e acima dos 65 que a gente percebe isso, a tentativa de suicídio. Entre essas idades não tem? Tem, justamente por essas causas que eu acabei de falar aqui. Como é que a pessoa resiste uma perda? Nós já vimos muitas pessoas perderem o rumo quando perde o parceiro. A pessoa faleceu ou terminou uma relação. E ela entra num processo autodestrutivo, a ponto dela achar que a vida dela não tem mais sentido. E aí, para dar fim à vida dela, ela tenta primeiro. Ela começa planejando, começa com pensamento suicida. Minha vida não faz sentido. Porque ela colocou a felicidade dela, já por esses problemas, esses distúrbios, ela colocou a felicidade dela na responsabilidade do outro, que na verdade não tem responsabilidade alguma. A responsabilidade de ser feliz é nossa. Mas com essa doença, ela veio a desenvolver um problema de depressão. Essa dependência levou a uma depressão. E aí ela começa a pensar que a vida não faz mais sentido para ela. Pode ser um parente, alguém assim, chegado a ela. E aí ela começa, se a vida não faz sentido, para que viver? São pensamentos suicidas. E aí ela pode vir ao isolamento social. Não quero mais sair. É aquela pessoa que se fecha em casa. Não tem amigos, não quero me relacionar, eu quero ficar isolado. O ser humano não viveu para ficar isolado. Você ser sozinho é uma coisa, ficar isolado é outra. Né? Não querer contato social é outra coisa. É um sintoma a ser considerado pela família, pelos amigos, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Essa pessoa não está bem. É preciso buscar ajuda psiquiátrica, ajuda psicoterápica, porque aí vem o plano. Depois do pensamento, minha vida não faz sentido, para que eu estou vivendo? Vem o plano de tirar a própria vida e depois a ação. Planeja e tenta. Essa tentativa pode ser bem sucedida. Quando não é bem sucedida, ela vai para o hospital, muitas vezes fica com sequela, fica internada. Às vezes existe o mito, a falsa ideia de que ela não tentou, não conseguiu, tentou, mas não conseguiu. Ela queria chamar atenção. Porque já ouvi muito isso. Quem quer se matar não avisa, avisa. Dá sinais. Semanas antes, meses antes. Que a vida dela não faz sentido.
ela não é importante. Ela não tem ninguém que se importe com ela. E ela não se importa com mais nada. Com a sua autoestima está comprometida. A sua imagem, tanto faz. Tanto faz qualquer coisa. Porque para ela, naquele momento, existem pessoas que falam, morrer seria um alívio. Viver é o grande desafio. Justamente pela falta de resiliência, ela vai preferir fugir de tudo isso, dando fim à própria vida. E é um erro pensar que a pessoa que não conseguiu, na tentativa de suicídio, concretizar, ela não vai tentar novamente. Ela vai. Uma vez tentou, isso acompanha para o resto da vida. Ela vai precisar de acompanhamento. Ela vai precisar de um trabalho psicoterápico, um trabalho psiquiátrico, um trabalho de atenção. Nós vivemos num mundo de muita competitividade. Nós vivemos num mundo onde aquelas pessoas que muitas vezes não se identificam com modelos pré-estabelecidos pela mídia, pela sociedade, enfim, que vivem buscando a aprovação do outro, a aprovação, o like do outro, corre um risco muito maior do suicídio. Porque se não houver o like, se não houver aprovação, então eu não presto. Então quem sou eu? Então minha vida não vale nada. E aí o grande risco da perda do sentido da vida. E é onde ela pode tentar o suicídio. Pensamento suicídio, planejar, tentar e consumar. Então é importante a gente pensar que a tentativa do suicídio, ela deve ter familiares que devem estar muito atentos. Se ela teve na família alguém que teve, né, tentativa ou que concretizou o suicídio, deve-se ficar muito mais atento, porque isso vai ficar na cabeça dela. Ela viu um amigo muito próximo. Será que isso pode acontecer? É bom a gente ter muito cuidado e tentar, na realidade, buscar essa ajuda antes que seja tarde demais. Então, veja, as doenças mentais, muitas vezes, elas não são tratadas por puro tabu. Porque as pessoas falam assim, eu não sou louca, eu não tenho problema. Qual a vergonha de se ter problema? Todos temos problemas. Entre o normal e o patológico é um risco muito tênue. Uma linha muito tênue. Então, você pode dormir super bem hoje, amanhã, amanhecer mal. E daí? A medicina está bem adiantada e os profissionais da saúde mental estão aí prontos para ajudar na prevenção do suicídio, no tratamento das doenças mentais. Então, não podemos dizer que uma pessoa que está sã, ela vai pensar em suicídio. Mas uma pessoa que começa a desenvolver uma doença mental, a chance dela desenvolver ideias suicidas, pensamentos suicidas, vir a planejar, vir a tentar, não conseguiu, ela pode tentar novamente, em algum momento da vida dela. Porque aquele pensamento vai ficar. É muito grande. Então, às vezes, a vida é muito corrida. Às vezes a gente vive tão corrido que a gente não percebe amigos, tios, parentes, avós, pessoas que a gente não imagina que podem estar se sentindo muito solitários e com a sua vida meio que sem sentido, meio isolados. Principalmente nesse momento que nós vivemos de isolamento social, graças a Deus estamos terminando com isso, muitas pessoas desenvolveram doenças mentais, problemas mentais, que o ser humano não nasceu para ficar isolado, falo novamente. Estar só é uma coisa, se isolar é outra. Ter amigos, conversar numa chamada de vídeo, uma reunião online, sair para um parque, tomar sol. O sol traz toda a energia positiva e ajuda nos problemas de saúde mental. Atividade física, alimentação saudável. Existem 1000 fatores positivos para serem trabalhados para combater a doença mental. A Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Regional de Psicologia, lançam todos os anos campanhas, cartilhas educativas para as pessoas entrarem nesse mês com toda a energia no Setembro Amarelo, na prevenção ao suicídio. Fica aqui agora uma reflexão. Como é que anda a sua relação com os seus amigos, com seus avós, com seus parentes? Você tem conversado com essas pessoas? Você sabe como elas têm se sentido? Tem alguém com pouca resiliência ao seu redor?
alguma pessoa mais fragilizada? Você se preocupou em telefonar para ela, em fazer uma videochamada, uma chamada de voz, saber como ela está? Você notou um comportamento estranho em algum colega, em algum amigo, em algum familiar? Perceba e ajude. Você gostou do vídeo? Fez sentido para você? Então curte, compartilhe e se inscreve no canal.